Olá, que bom! Já estamos na lição número 9 e graças a Deus estamos de volta com vida, com saúde, para conversarmos um pouquinho sobre mais um tema no livro de Efésios dentro da lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Muito obrigado por sua recepção, muito obrigado por sua divulgação desse canal e a gente tem encontrado nas nossas andanças por aí, muita gente que nos cumprimenta, que fala, e eu quero de coração agradecer a sua participação conosco. A lição 9 tem um título bastante sugestivo e bastante aplicável aos dias atuais. Vivendo com sabedoria. Qual é o tema dessa semana? Baseado em Efésios 5, de 1 a 20, nós podemos entender que Paulo, nesta lição, está tratando de um contraste entre a sabedoria segundo Deus e a sabedoria, o andar em sabedoria segundo este mundo pecador. Duas coisas bem opostas, em oposição real, né? E ele traz também algumas implicações de andar num caminho ou no outro caminho. Então, nós vamos começar a lição dessa semana, em primeiro lugar, falando sobre a sabedoria segundo o mundo. Hoje há uma expressão que se tornou popular, chamada cosmovisão. O que é cosmovisão? O próprio nome já diz, né? É uma visão do mundo. E o que seria isto em palavras um pouco mais miúdas, detalhadas, né? Cosmovisão é a nossa visão do mundo, de um conjunto ordenado de valores, de crenças, de impressões e de sentimentos também. Como determinada pessoa se comporta, determina ou diz qual é a sua cosmovisão, qual é a sua visão de mundo, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? E quando a gente vai para Efésios capítulo 5, de 1 a 20, nós temos algumas práticas que formavam a visão de mundo das pessoas da época do apóstolo Paulo. A primeira delas era imoralidade sexual, cobiça e obscenidade. Se você ler os versos 3 e 4 do capítulo 5, você vai perceber que Paulo está falando contra e, logicamente, fazendo um retrato do que estava acontecendo, o que acontecia com aquelas pessoas que eram seus leitores, que agora eram cristãos, antes de eles se converterem, o que estava acontecendo com eles. Então, imoralidade sexual, cobiça e obscenidades eram o prato do dia, digamos assim, não é? Uma outra coisa que Paulo levanta, ainda no capítulo 5, especialmente no verso 4, é que ele fala de que eles tinham muitas conversas tolas e gracejos imorais. Eu fico pensando nisso aqui e fico vendo que esse é um retrato do mundo atual. Se você vai para as próprias redes sociais hoje, isso é muito comum, né? Então, há tanta besteira, há tanta bobagem, há tantos gracejos imorais, há tanta conversa tola, conversa fiada, que isso ilude boa parte das pessoas. Muita gente tem a sua vida, digamos assim, entre aspas, organizada, direcionada por essas coisas, por esses videozinhos bobos, uma série de outras coisas que você sabe bem do que eu estou falando, né? Um terceiro ponto que formava a visão de mundo das pessoas, além da imoralidade, além das bobagens, das conversas tolas, como disse Paulo, dos gracejos imorais, havia também a idolatria. Bom, nós não precisamos nem parar muito tempo comentando isso. O capítulo 5, verso 5 de Efésios, fala desse aspecto da idolatria, de adoração de coisas, de deuses que não eram o Deus verdadeiro, né? Em quarto lugar, você tem aqui algo que também é muito presente no mundo atual, né? Bebedeiras e ganância. Eu tentei colocar as duas para não fazer uma lista tão extensa, né? Mas assim, bebedeiras, né? Os vícios hoje, seja os chamadas drogas permitidas, né? Pela legislação, seja nas chamadas drogas não permitidas ou ilegais, o mundo hoje está imerso nisso. Eu não sei
quantas vezes você teve a oportunidade de ir a um supermercado e ficar observando as gôndolas onde estão as bebidas, por exemplo. A quantidade de gente que pega bebida, a quantidade de gente que compra isso. Então, nós estamos num mundo que está bêbado. A verdade é essa, né? E está, na verdade, adito, né? Ele está viciado, né, em tantas coisas. É um mundo bem parecido com o mundo do apóstolo Paulo, né? Você vê que as coisas não mudam, elas só crescem, elas só, digamos assim, se redimensionam, né? O pecado está aí desde que o mundo é mundo, desde que Adão pecou, isso só vem crescendo. A ganância é outra coisa também, né? Então hoje você tem um mundo, e na época de Paulo também, onde o desejo de ganhar a qualquer custo e sob qualquer pretexto era a ordem do dia. Hoje é assim também. E aí, quando a pessoa não consegue seus intentos, ou ela se torna desonesta, né? Não consegue seus intentos pelo seu trabalho, pelo seu esforço pessoal, ela se torna desonesta, né? Ou então ela cai numa depressão, porque ela coloca todas as suas fichas, ela coloca todo o seu desejo, toda a sua vontade em cima de coisas que supostamente ela quer conquistar, né? Então, a ganância muitas vezes leva a isso, né? Agora, se você mudar o dial, você vai observar uma coisa muito interessante aí. Esses pecados todos podem ser resumidos numa só palavra: insensatez. O que é insensatez? É falta de senso, é falta de razão, é falta de conhecimento correto e é falta de prática correta também. Uma coisa leva naturalmente a outra. E esses pecados todos, diz Paulo, estão sujeitos à ira de Deus. E aí a gente precisa explicar um ponto que a nossa lição trouxe, né? Por que o apóstolo Paulo diz assim: destas coisas, ou sobre estas coisas, vem a ira de Deus? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, verso 6. Na verdade, nós precisamos explicar isso melhor. Essa ira de Deus, na verdade, não é aquele sentimento raivoso, semelhante ao nosso, né? Que depende de circunstâncias. Mas, na verdade, a ira de Deus é a resposta natural de Deus contra o pecado. Deus não é guiado por sentimentos. Nós, se gostamos de uma pessoa, ela pode até estar errada, mas a gente dá um jeitinho de dizer: eu estou amando, eu amo essa pessoa, né? Não é? E se não gostamos, ela pode até estar certa que nós, às vezes, somos irados contra ela. Então, nós somos sentimentais, né? No caso de Deus, ele sempre foi ira contra o pecado, sempre foi. E ele sempre foi amor para com o pecador. Então, a ira de Deus não depende de tempo, não depende de temperamento, mas depende da sua natureza. Naturalmente, é como o fogo e a gasolina, né? Um não combina com o outro, haverá uma explosão. Deus nunca combina com o pecado. Não dá certo. Então, naturalmente, a ira de Deus é essa resposta de Deus ao pecado. E as consequências disso o ser humano já colhe nesta vida também, né? Mas é um assunto que a gente pode se aprofundar numa outra situação, num outro momento. Pode ser melhor discutido também esse assunto da ira de Deus. Alguns acham que Deus é um Deus irado, que tem sangue na boca, que é um velhinho que está lá em cima tentando achar alguém aqui. Não, não. Deus é amor, mas no seu amor se manifesta também a sua justiça. E quando a Bíblia fala de ira de Deus, nós não temos que pensar num Deus bravo, nós temos que pensar que é um Deus que naturalmente não aceita o pecado, a sua natureza é contra o pecado. Então, não há como combinar estas coisas. E quando estamos sujeitos a esta ira, quando o ser humano está sujeito a esta ira, ele tem um potencial, digamos, de destruição, né? E isso vai acontecer especialmente quando, no juízo final, haverá separação entre os salvos e os perdidos, né? Agora, você tem um segundo bloco na lição dessa semana, que é agora a sabedoria segundo Cristo. Nós vimos a sabedoria segundo o mundo, com todos os seus problemas. Agora nós temos a cosmovisão cristã, que também não é apenas um conjunto de ideias e de práticas, mas é, antes de tudo, um conjunto de verdades com as quais nós devemos estar comprometidos. É viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua plenitude.
obedientes a Ele, seguindo a Ele, né? Então, Paulo insiste no Efésios 5 também, que os crentes devem viver, né, como filhos da luz, essa expressão geral. Enquanto o outro lado é insensato, esse lado de cá, que é o lado certo, é filhos da luz, a luz de Deus. E o que isso significa, né? Significa andar prudentemente com Deus. Interessante que ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou insensatos, mas como sábios. Efésios 5,15. Esse andar prudente envolve algumas coisas. Em primeiro lugar, ter um estilo de vida honrado como filhos da luz. Efésios 5, verso 8. Então, a pessoa pressupõe, o cristianismo pressupõe que quando eu me encontro com Cristo, minha cosmovisão tem que ser mudada, tem que ser cambiada para algo diferente. É aquela velha definição do que é conversão. Conversão é aquilo que antes eu amava, eu passo a odiar. As coisas desse mundo, o egoísmo desse mundo, o pecado desse mundo, as ganâncias desse mundo, os vícios desse mundo, o palavreado desse mundo. Quer dizer, toda a minha vida é mudada, é cambiada. As coisas que antes eu amava, eu passo a odiar. E aquilo que antes eu odiava, que era a palavra de Deus, que era andar com Deus, que era a bondade, que era o amor, que era o perdão, que era a graça de Deus, eu agora passo a amar. Aquilo que antes eu odiava, eu passo a amar. Então, essa é uma definição de mudança de vida, de conversão. É a mesma coisa que Paulo está falando em Efésios 5. Ter um estilo de vida honrado como um filho da luz. E aí ele entra num detalhe importante, né? Um segundo ponto é não ter uma vida sexual imoral e oposta a Deus. Efésios 5, versos 3, 4, 11 e 12. Depois você pode conferir esses textos. Esse é um outro ponto que ele levanta. Por quê? Porque o contexto da época pedia alguma coisa que falasse sobre isso. E eu te pergunto, o contexto atual não pede também? É a mesma coisa, né? Então, um terceiro ponto que me parece assim, para nós, sob algum aspecto, uma novidade, o que não é bem uma novidade, ele diz assim que uma pessoa que tem uma cosmovisão cristã, além dele andar na luz, no sentido geral, além dele ter uma vida moral pura, né? Ele também é alguém que aproveita o tempo. Interessante que ele diz assim, remindo o tempo, Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. O que significa essa expressão, remir o tempo? Ele significa o seguinte, ele está dizendo que nós devemos usar o tempo sabiamente como alguém que está procurando avidamente ofertas em um mercado. Como é que você vai fazer compras? Se você é atento, se você tem tempo para isso também, você vai e você procura os melhores produtos pelos melhores preços. Isso significa que você tem que fazer uma pesquisa, que você tem que procurar avidamente aquilo. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa. Remir o tempo é como você ir ao mercado e usar o seu tempo para procurar os melhores produtos com as melhores ofertas, o que nós chamamos popularmente de pechinchas, não é? Então, o que ele está dizendo é que o cristão é alguém que sabe usar o seu tempo de forma correta. Isso é um ponto muito interessante, muito relevante, né? Normalmente as pessoas não usam o seu tempo, e aí eles dizem que não tem tempo, né? Se você precisa se organizar, você precisa ter disciplina nesse aspecto. Isso é um traço da cosmovisão cristã. Ele não vive ao léu aqui nesse mundo, mas ele vive sentindo que cada momento da sua vida deve ser para honrar e glorificar a Deus e também para servir o seu próximo, ok? Agora, um terceiro e último bloco, nós vimos a cosmovisão do mundo, a cosmovisão cristã, como deve ser, e o Paulo, então, nós podíamos fechar este assunto do apóstolo Paulo com o grande segredo para viver com sabedoria. A diferença entre viver com a sabedoria segundo Deus ou segundo o mundo é saber quem é o objeto da nossa adoração. É claro, se são os prazeres, se é o dinheiro, eu estou numa cosmovisão segundo o mundo. E o objeto da minha adoração é o meu prazer. Correto? Agora, não que o prazer seja um problema,
não é? Mas quando nós vivemos em função disso, o prazer, o dinheiro, a fama, não é? A minha própria vontade, os meus próprios vícios, isto é andar segundo a sabedoria do mundo. Não é? Agora, quando eu adoro a Jesus, qual é o objeto da minha adoração? É Jesus, é Deus. Deus ou eu? Este é o grande dilema. De quem a pessoa está cheio? Dela mesma ou de Deus? Observe esse texto de Efésios 5. Olha o conselho dele, diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho aqui é um símbolo de tudo que embriaga, que confunde, de tudo aquilo que nós nos enchemos dele, contrário a nos enchermos das coisas de Deus, das coisas do Espírito de Deus, das bênçãos do Espírito de Deus sobre nós. Efésios 5, 7 e 18. Somente Deus pode dar sentido à nossa vida, nós sabemos disso. Então, aí vem uma questão que você precisa considerar. Como é que estão sendo as minhas ações, as minhas obras, né? E aqui, para a gente ir terminando a lição, eu selecionei um texto que vai nos confrontar com uma realidade. Quer dizer, o que eu estou produzindo? Minhas obras são de acordo com a sabedoria de Deus ou a sabedoria do mundo? Num livro chamado Testemunhos para a Igreja, na página 416 do volume 2, observe esse texto. Ele é provocativo. Diz assim: muitas ações que passam por boas obras, que a gente diz, olha, esse cara aí é um cara bom, né? Muitas ações que passam por boas obras, mesmo atos de beneficência, ou seja, ajudar pobre, né? Se analisados rigorosamente, terão de ser considerados como induzidos por motivos errados. Você percebeu? O motivo que nos leva a fazer alguma coisa é mais importante do que aquela coisa. Então, muitos, diz o texto, recebem aplausos por virtudes que não possuem. Por quê? Porque o motivo que os levou às virtudes, entre aspas, foi errado, né? E então continua dizendo assim: cada ato de nossa vida, quer excelente e digno de louvor, quer merecedor de censura, é julgado pelo esquadrinhador dos corações, de acordo com os motivos que o induziram. Isso é verdade. Muitas vezes alguém pode parecer muito amoroso, muito dadivoso, muito ajudador, e na verdade está fazendo por outros motivos que não o motivo do amor de Deus em seu coração, sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse, né? Então, você poderia perguntar para a sua unidade agora no final desta lição: qual é a diferença entre a sociedade atual, o mundo atual, e a sociedade pagã do tempo do apóstolo Paulo? Será que você vê alguma diferença? Será que existe uma diferença? E depois que considerarmos um pouco sobre isso, fazemos essa comparação, essa análise comparativa, seria interessante também perguntar o seguinte: como é que a gente pode fazer, isso está dentro da lição, né? Seria um resumo da lição, como viver segundo a sabedoria de Deus em meio a este mundo que tem a sua própria, entre aspas, sabedoria, que não é bem sabedoria, mas que é o seu próprio estilo de vida. Como fazer isto? Tá? Pense nisso, converse com seus alunos. Semana que vem, se Deus permitir, estamos de volta. Um abraço e até lá.